Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Quem está falando aqui é o Márcio. E nessa aula nós vamos dar a continuidade aqui no nosso curso de C Sharp. Bom, nas aulas anteriores, até a aula 12, nós estávamos trabalhando com um tipo de projeto console.app. Esse tipo de projeto a gente utilizou para a gente pegar a base da linguagem, né? A gente aprender toda a funcionalidade básica da linguagem para a gente não misturar muito com as funcionalidades do tipo do projeto. Então nós estávamos utilizando um tipo de projeto bem mais simples, né? Nós utilizamos classe lá do tipo do projeto, que é a classe console, para a gente escrever lá no console e tal. Mas esse novo tipo de projeto que nós vamos trabalhar hoje, que é o Windows Form App, ele tem muitos recursos. Então, para não confundir muitos dos recursos do tipo do projeto com a da linguagem, eu separei com um projeto mais simples, que é o console. Tá? Agora, nesta aula, nós vamos entrar no tipo de projeto Windows Form. Então, nós vamos começar a trabalhar com a janela do Windows, né? E vamos trabalhar com os controles do tipo do projeto. São botões para a gente clicar lá no botão, colocar caixa de texto para o usuário inserir a entrada de texto, né? Lá no tipo do projeto do console, nós utilizávamos o console read, né? .read, que ia ler o que o usuário estava digitando lá no console. Aqui a gente já tem outros controles para a gente permitir a entrada de dados para o usuário, né? Bom, nesse tipo de projeto, nós vamos já partir para a parte gráfica mesmo do C Sharp aqui. Vamos criar aqui o nosso projeto, então, do tipo Windows Form App. Vamos vir aqui no botão New Project, tá? E antes ele estava aqui, né, selecionado o tipo de projeto console, onde nós tínhamos aqui o tipo de console app, né, entre parênteses .NET Framework. Agora nós vamos mudar o tipo de projeto para desktop e pegar aqui o Windows Form App, entre parênteses também .NET Framework, que nós vamos utilizar o mesmo framework que nós estávamos utilizando lá no console.app. Então vamos dar nest aqui, vamos colocar assim, primeiro programa Windows, tá? No nome do projeto, vou selecionar aqui a minha pasta do YouTube, pasta do YouTube. O framework a gente vai manter o mesmo, tá? Aí para você pode estar aparecendo o 4.8, aqui para mim é 4.7 porque é um bugzinho aqui do meu Visual Studio, mesmo estando instalado o 4.8 não está aparecendo aqui na lista para mim, tá? Vou pôr Create e ele já vem aqui com uma janela do Windows aqui para mim. Então essa janela ele já está totalmente funcional. Se eu executar o meu projeto aqui agora, ele vai funcionar o botão de minimizar, maximizar, o de fechar e também de a gente redimensionar o tamanho da janela. Vamos dar o Start aqui. Executei aqui o projeto, então eu tenho aqui todo esse botão funcional. Eu posso já redimensionar a janela. Então isso aqui a gente não precisou programar nada, já tem essas funcionalidades, tá? Eu só não vou conseguir mostrar o maximizar e o minimizar porque eu estou gravando uma área específica aqui da tela, então não vai ver a minha barra de tarefas, minimizado, nada, tá? Mas é funcional, vou clicar aqui no fechar, ele vai interromper o programa. Já aqui na Solution Explorer, ele tem os arquivos diferentes lá do tipo do console, né? Lá a gente tinha o módulo, né? O módulo 1. Aqui a gente já tem o Form 1, mas a gente continua tendo as propriedades que também são diferentes, né? Aqui nós estamos com o tipo de projeto Windows Form, né? Então se a gente abre aqui as propriedades, ele tem as propriedades aqui diferentes. Bom, as referências também, ele está trazendo aqui as referências, são as mesmas referências lá do Console App, porque a gente está utilizando o .NET Framework. Então a mesma referência está vindo aqui, com uma única diferença, né? Que está vindo o Windows Form, System.Windows.form aqui para a gente, essa referência por causa do tipo do projeto, que são os recursos, né,
do tipo do projeto. Lá no console a gente não tem essa referência já adicionada. Aí a gente tem o app-config, que lá também tem o app-config, né? E por fim o formulário, né? O form 1, que é o que já está aberto, e o programa aqui, que é as configurações, né? A nossa classe aqui de programa, onde que ele está indicando, né, qual que vai ser o programa que vai ser executado quando eu apertar o Start. Está falando aqui que vai abrir, né, o Form 1, que ele é o principal aqui no nosso projeto. Tá? Então ele sempre vai iniciar com Form 1. Eu apertei o Start, lá ele apareceu o Form 1 para mim lá automaticamente. Tá? Bom, aqui é a Solution. Ok? E agora, diferente lá do tipo do projeto do console, a gente tem a Toolbox com os controles que nós podemos utilizar aqui no formulário. Então a gente pega um controle daqui, por exemplo, um botão, e clica aqui e a gente coloca o botão aqui no nosso formulário. Aí a gente tem a caixa de texto, que é para inserir o texto, né? O usuário inserir a entrada dele de texto, né, de informação. Uma label, por exemplo, para a gente mostrar alguns dizeres para o usuário o que ele tem que fazer. Por exemplo, se a gente só colocar uma caixa de texto aqui sozinha, né, no formulário, o usuário não vai saber para que serve essa caixa de texto. Aí a gente pode indicar na frente aqui, né, da caixa de texto para ele informar o nome, informar o endereço e assim por diante. Lá no console a gente utilizava lá o console, né, ponto, digite o seu nome, informe seu endereço. Aqui a gente coloca uma label antes da caixa de texto, né, para informar o que o usuário teria que digitar nessa caixa de texto, ou também em cima, né? Aí vai do layout de programador para programador, tá? Para indicar o que essa caixa de texto está esperando, que tipo de conteúdo essa caixa de texto está esperando ser digitado, tá? E também quando a gente seleciona aqui um controle, a gente tem as propriedades desse controle. Então vamos abrir aqui as propriedades. Tá aqui a guia de propriedades, vamos fixar ela aqui também. Eu estou com o test box aqui aberto e eu tenho as propriedades para trabalhar aqui com o test box. Tá? Por exemplo, eu vou selecionar agora o formulário. Então ele mudou para as propriedades do formulário. Tudo que eu posso mudar aqui no meu formulário, né? Configurar, mudar a cor, mudar a barra de título, o texto aqui da barra de título, mudar o tamanho, especificar tamanho. Então a gente tem vários tipos de configurações que a gente pode fazer de acordo com o objeto que a gente selecionou aqui, né? Então a gente está com o formulário selecionado, aí eu seleciono a caixa de texto, ele mostra aqui as propriedades da caixa de texto, aí eu seleciono um label, ele já mostra as propriedades aqui do meu label, seleciono um botão, ele mostra as propriedades do botão. Então alguns controles, né, vão ter as mesmas propriedades, outros vão ter propriedades específicas para cada controle, né? que não seja igual em todos os controles, tá? E durante o curso aqui eu vou mostrar, né, as propriedades que são específicas de cada controle e também as propriedades que são em comum entre eles, né, como posição, o nome, o tamanho, né, do controle, do formulário. Então a gente vai ter lá os tamanhos em todos os controles. Se eu aumentar aqui o tamanho do botão, né, eu estou aumentando lá a propriedade do tamanho do botão e assim por diante. A label também tem isso, a caixa de texto também tem isso, tá? Então, dependendo dos controles aí, essas propriedades vão ser iguais ou não, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, né, de utilização da propriedade do formulário, por exemplo. Antes da gente digitar qualquer tipo de código, né, vamos entender como funciona um pouquinho aqui o formulário. Então, vou selecionar aqui o formulário e quando eu estou executando o formulário, percebe que ele aparece em qualquer posição, né, na minha tela. Vou dar o Start aqui, ele apareceu fora da gravação, aqui não está no meio da minha tela, né? Aí eu tenho que vir com o mouse e arrastar. Eu posso definir uma posição que eu queira que esse formulário seja exibido. Então, vou dar o Stop aqui, vou selecionar o formulário. Aí eu tenho aqui a propriedade, né, a Start Position, onde eu posso selecionar que forma que eu quero que o meu formulário seja exibido, né, que posição. Então eu vou apertar aqui a seta para baixo, né, da list box aqui, né, da combo box, né,
E eu tenho as opções aqui de Center Screen, então independente do tamanho da tela do sistema que eu estou utilizando, né, do Windows lá, da tela do usuário, ele já vai fazer o cálculo para o meu formulário ficar no centro da tela normalmente. Aí tem o Windows Default Bones aqui, né, que ele vai pegar uma configuração do Windows Center Parent, ou seja, ele sempre vai aparecer no centro da onde que ele está sendo chamado. Vamos supor que eu tenho um formulário 2 que eu quero chamar esse formulário 2 no centro do formulário 1, do outro formulário que eu tô chamando, né? Eu estou chamando ele do 1, então eu quero que ele fique no centro lá do 1, da onde que eu estou chamando ele. Então, Center Parent. Então, independente da onde que o meu formulário estiver na tela, se eu marcar essa propriedade aqui como Center Parent, ele vai sempre ficar no centro do formulário que eu estou chamando o formulário 2. Por exemplo, do 1, eu chamo o 2, ele sempre vai ficar no centro do 1. Vamos deixar no centro da tela e ver a modificação aqui. Eu vou dar Start. Então eu estou aqui com o formulário já no centro da tela. Eu não precisei mais arrastar o formulário aqui para mim. Tá? Beleza, tranquilo aqui. Bom, esse tipo de projeto, né, a gente também trabalha, né, com eventos, né? Então eu tenho o tipo do projeto Windows Form App e a gente trabalha nele através de eventos. Por quê? A gente consegue detectar, por exemplo, né, se o usuário clicou no botão, quando ele clicou para fazer alguma coisa, né, isso é um evento que é gerado. Já lá no tipo do console app, né, a gente não tem esses eventos, né? É lá pedir a entrada de dados do usuário lá no texto mesmo e acabou. Aqui eu posso clicar no botão, posso clicar na label, ele está gerando um evento. E esse evento ele pode ser gerado tanto pela uma ação do usuário, ou também eu posso chamar esse evento lá dentro do código, né? Acontecendo alguma coisa, eu posso ir lá disparar esse evento dentro do código também. Mas a maioria das vezes é o próprio usuário que faz uma ação aqui no nosso programa, e essa ação que ele está fazendo dispara um evento, tá? Mas não quer dizer que toda a ação que o usuário está fazendo, né, vai acontecer alguma coisa. A gente precisa programar para acontecer isso, tá? Então vamos dar um exemplo aqui do botão que a gente colocou aqui. Eu vou dar 2 cliques nele para a gente ir lá na parte do eventos, né? Lá na parte de código do formulário. Eu vou dar 2 cliques aqui. Ele vem aqui na parte de código. Vamos ocultar aqui só para ver o código melhor, né? Ocultar essas abas. Aí depois a gente volta ao normal as abas. Então, quando eu dei 2 cliques lá no botão, ele abriu esse código aqui para mim, né? Private Void. Botão 1, que é o nome do botão, eu não modifiquei o nome do controle. Então, conforme eu arrastei esse controle lá da Toolbox para dentro do formulário, ele já gera um nome automático. Então, o botão 1 é o primeiro botão que eu coloquei lá dentro do formulário. Aí tem underline click, indicando que esse método aqui vai disparar o evento clique. Quando o usuário clicar lá no botão, ele vai executar esse evento. Se eu não programar nada aqui dentro, o usuário pode clicar lá, não vai acontecer nada, não vai dar nenhum erro no sistema, tá? E os outros eventos também que a gente nem abriu aqui, né? A gente só abriu o evento do clique do botão, então os outros eventos não estão aparecendo dos outros controles. A gente tem a caixa de texto, a gente tem a label, todos eles têm eventos. E também o próprio botão aqui, ele tem outros eventos também além do clique, que pode ser disparado. Só que a gente só criou aqui a do clique, tá? Então vamos colocar uma mensagem para o usuário quando esse evento for disparado, né? Quando o usuário clicar lá no evento, eu quero que apareça uma mensagem para ele, né? Quando o usuário clicar no botão, eu quero que apareça uma mensagem lá para ele no clique aqui do botão, tá? Então vou utilizar aqui uma classe do Windows Forms, né, que é do system.windows.form, que é a classe MessageBox, tá? Então essa classe faz parte lá do namespace system.windows.form. Aí eu tenho a classe aqui MessageBox, que é para exibir uma mensagem para o usuário.
Então vou pôr ponto aqui, show, para mostrar a mensagem, né? Eu tenho o método show, que eu vou abrir o parênteses, e dentro desse método eu posso colocar um texto qualquer aqui. Vou, por exemplo, clicou no botão. E lembrando, né, do ponto e vírgula. Então, somente com esse código aqui, eu vou mostrar, né, uma mensagem para o usuário. Vamos dar o Start, né, ou F5 aí no teclado, e clicar no botão. Clicou no botão, apareceu uma mensagem simples aqui para a gente, tá? Bom, no decorrer do curso, a gente vai ver outros eventos, tá? Trabalhar com outros controles, ver as propriedades no decorrer do curso. Aqui eu só estou dando uma introdução de como a gente trabalha aqui no Windows Forms, como que funciona. Então, Windows Forms, a gente trabalha com objetos, e esses objetos são formulários, são os controles que a gente pode colocar dentro do formulário, botão, label, caixa de texto e vários outros tipos de controles. E esses controles possuem eventos, que é a forma do usuário interagir com o programa. Então, conforme cada ação que o usuário faz, ele gera um evento e a gente consegue capturar esse evento e fazer alguma coisa quando esse evento é gerado, né? Quando esse evento é disparado pelo usuário, a gente faz alguma coisa. Então o usuário disparou o clique no botão, ele clicou lá no botão, eu fiz aparecer a mensagem para ele que clicou no botão, tá? Bom, para essa aula aqui, vamos terminar essa aula aqui para não ficar muito extensa a aula. Na próxima aula a gente entra em mais detalhes aí sobre os controles, tá? A gente vai estudar mais os controles na próxima aula. Então a gente se vê na próxima aula.